Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal, o Projeto Orion Radar do Ouro. Nosso canal é voltado a ensinar para você como realmente reconhecer o que está acontecendo no mercado financeiro e em cima disso você conseguir fazer as suas operações, conseguir entender o que está acontecendo no mercado, sempre com a ajuda da inteligência artificial. E a inteligência analisa e você toma decisão, como a gente sempre fala. Bom, para você ser um bom investidor em ouro, para você trabalhar bem com ouro, se você operar ouro e não entende juro, você está operando no escuro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que o ouro não reage à emoção, ele reage à política monetária, ele reage à expectativa que vai ter no mercado. Quando a gente fala de política monetária, a gente está falando principalmente dos juros. E hoje a gente vai entender por que os juros mexem tanto com o ouro. O que está acontecendo agora e o que pode acontecer, o que pode vir a acontecer nos próximos meses. Mas para isso, a gente tem que visitar um assunto que é a relação dos juros com o ouro. O ouro é um ativo que não paga rendimento. Ele não paga juro, ele não paga dividendos, ele é reserva de valor. O que significa dizer isso? Quando você compra o ouro lá, a grama do ouro, enfim, você está comprando segurança, você está comprando reserva de valor. Ele é um ativo que ele não paga rendimento. Você tem o ouro lá, claro, você pode ganhar, se subir um pouco o valor do grama do ouro, você automaticamente vai ter um valor maior em ouro. Mas ele não paga juro para você por você ter ele guardado, ele não paga dividendos como as ações pagam. Então, ele serve muito mais como reserva de valor. Ele serve para que você reserve aquele valor e tenha aquele valor como segurança para o caso você venha a precisar. Então, vamos entender quando os juros sobem. Quando os juros sobem, o governo vai lá e sobe o juro, os títulos do governo começam a pagar mais. Os investidores preferem a renda fixa. O custo da oportunidade de segurar o ouro aumenta e o ouro tende a perder força. Ou seja, o ouro tende a diminuir esse valor quando os juros sobem. A gente já vai entender como que esse mecanismo, como que isso aí funciona. Agora, o inverso também. Quando os juros caem, ou seja, quando o mercado vai lá e diminui o valor dos juros, a renda fixa vai render menos, o investidor busca proteção. Proteção e ouro caminham juntos. A liquidez aumenta e aí sim o ouro ganha atratividade, o ouro passa a valer a pena. O ouro sobe quando o dinheiro fica mais barato e o ouro sofre quando o dinheiro fica mais caro. Para a gente entender essa questão do juro, que o juro na verdade ele é o motor, o juro é o que move o ouro. Então, não é só a taxa nominal que importa. O que realmente move o ouro é o juro real. E juro real, ele é igual aos juros menos o valor da inflação. Então, se o juro real está alto ou tende a sofrer, o ouro tende a sofrer. Se o juro real está baixo ou negativo, o ouro tende a subir. Isso funciona dessa forma, é assim que trabalha. A gente já vai entender no cenário atual o porquê que isso acontece e de que forma que o ouro reage ou para cima ou para baixo. Uns exemplos simples. Se os juros estão em 5% e a inflação a 2%, o juro real é 3% e pressiona o ouro, ou seja, o juro é positivo. Se os juros estão 5% e a inflação 6%, o juro real é negativo. E com isso, o que acontece? O ouro ganha força. O que move o ouro, então, é o juro real. Tenha essa informação em mente, que ela é muito, muito importante. Agora vamos trazer tudo isso para o cenário atual. Né? O que acontece no presente? O que o mercado está tentando entender? O Fed vai manter os juros elevados por mais tempo? A inflação está realmente controlada? Há risco de desaceleração econômica? Vamos entender como que isso funciona. O mercado ele funciona da seguinte forma. Vamos imaginar que uma inflação alta, o que significa uma inflação alta? Uma inflação alta significa o aumento dos preços. Quando os preços começam a aumentar muito, o poder aquisitivo baixa
E com isso, é, essa inflação muito alta, esse preço muito alto, ele vai fazer com que as pessoas tenham menos dinheiro, assim, né, vamos dizer, tenham menos condições para comprar as coisas que eles precisam. E daí o que acontece? Se o mercado começa a ver que vai ter que ter juro mais alto e que vai ter assim, que vai precisar, que o preço está muito alto, o mercado faz o seguinte, ele vai lá e aumenta o valor do juro. Vamos entender por que isso funciona. Vamos fazer um parênteses aqui para a gente entender por que é assim, por que funciona. O preço está muito alto, o mercado vai lá e aumenta os juros. Aumentando o juro, o que acontece? O acesso ao crédito se torna mais difícil. O acesso ao crédito se tornando mais difícil, as pessoas vão comprar menos, as pessoas comprando menos força que quem produz e quem vende diminuam o preço para poderem continuar vendendo. Ou seja, aumentou o juro, diminuiu o crédito, com isso diminui a compra e força as empresas a baixarem o preço. Esse é o controle feito na inflação, ok? Só que nesse momento, quando se aumenta o valor do juro, investir nos Estados Unidos, investir em dólar, vamos dizer assim, investir nos papéis do tesouro, começam a valer a pena, porque eles começam a pagar também juros maiores, porque eu aumentei a taxa de juros. E com isso, o investidor tira o dinheiro do ouro, vende lá o seu ouro, que ele começa a ter os movimentos de venda, para comprar papéis, para comprar ações. E nesse momento, aí sim, o ouro começa a baixar porque os juros subiram. Então é assim que funciona. Então o mercado realmente trabalha sempre naquela situação como eu comentei. A gente sempre tem que trabalhar tentando entender basicamente 3 itens. O Fed vai manter o juro elevado por mais tempo? A inflação está realmente controlada? Há risco de desaceleração econômica? Quando tudo isso acontece, cada situação traz um movimento. Se o mercado começa a entender que vai ter corte de juro, ou seja, a situação inversa que eu acabei de comentar, que o juro está muito alto, que daí aumentou demais, que daí a inflação já estaria controlada, não precisaria de um juro tão alto, começa a baixar o juro, o ouro tende a antecipar esse movimento. Aí que está o que um bom trader tem que saber. Ele tem que saber se antecipar. Quem se antecipa, com certeza consegue os melhores resultados. Então, esse antecipar é algo que a inteligência artificial nos ajuda muito, porque para você buscar essas informações, para você ver onde é que estão todas essas informações, você teria que procurar muitos e muitos sites, varrer a internet atrás disso. E com um prompt na inteligência artificial é a pergunta que você faz para ela. Uma pergunta bem feita, ela te traz isso em forma de relatório, como alguns que eu já coloquei e sempre vou estar colocando lá nos shorts do canal. Enfim, a pergunta feita e a resposta que ele traz, e ele traz inclusive com probabilidades. É muito interessante isso, é muito bom que você opere dessa forma, onde a inteligência artificial faz a análise e o trader toma a decisão. Outro exemplo, se o Fed sinaliza juros altos por mais tempo, o Fed olha lá e analisa nos discursos, enfim, ele entende que a inflação ainda está muito alta e que precisa controlar mais ainda a inflação, e o que acontece? Então, nesse caso, o Fed dá a entender que vai manter os juros altos por mais tempo ou até vai evitar cortes. Com isso, pode haver pressão a curto prazo no ouro e o ouro começar a cair ou o ouro não subir. Existem as duas situações, né? Ele pode lateralizar ou ele pode começar a cair nesse caso. Porque o mercado não reage ao que está acontecendo, ele reage ao que ele acha que vai acontecer. Gente, isso é fundamental. Entender que o mercado não reage ao que está acontecendo agora no momento. Ele reage ao que ele acha que vai acontecer. Mas esse acha
Quem souber buscar as melhores fontes, quem souber captar as melhores fontes, as melhores situações para trazer essa resposta, vai ser quem vai ter o maior sucesso nisso. Aí que está o grande papel da inteligência artificial, antecipar o próximo movimento, porque o mercado antecipa o próximo movimento e em cima dele ele toma as decisões. O papel do dólar, ora, quando a gente faz essa operação, a gente faz a operação sempre o ouro XAU versus o USD, que é o dólar, ou seja, sempre um em comparação ao outro. Juro alto nos Estados Unidos fortalece o dólar. Dólar forte pressiona o ouro. Isso é padrão, porque o ouro é precificado em dólar. Ora, então mais uma vez, juro alto fortalece o dólar. Dólar forte pressiona o ouro. Ok? Isso é regra, é mantra para você ter isso para analisar, para poder fazer as suas operações. Porque o ouro é precificado em dólar e o dólar sobe, o ouro sente. Se o dólar enfraquece, o ouro tende a ganhar mais espaço. É assim que funciona e é dessa forma que o mercado trabalha, é dessa forma que você, que eu, que quem opera no mercado tem que saber entender para que possa se posicionar de uma forma boa, de uma forma correta. E agora vamos analisar alguns cenários que podem vir por aí. Bom, o cenário 1, inflação controlada e juros mantidos altos. Como eu já falei, para que se possa controlar a inflação, muitas vezes colocam-se os juros altos. Para manter essa inflação controlada, o governo normalmente mantém esses juros altos. O ouro, nesse momento, ele pode lateralizar, que foi como eu falei, ele continuar andando de uma forma lateral, como se fosse um canal na horizontal, onde ele não tem muitos movimentos de subida e descida, ou ele pode até, como exemplo aqui, pegar o desenho do gráfico, ele está subindo, ele pode fazer um momento de correção. Depois a gente vai ver que essa correção pode vir a ser um pullback ou pode vir a ser uma quebra de sequência, pode vir a ser uma quebra de tendência. Isso futuramente a gente vai entender, dia a dia a gente vai entendendo alguma coisa, cada vídeo a gente vai entendendo um pouquinho mais. Então, uma hora a gente vai trabalhar com essa quebra de sequência, que também é algo muito importante para que a gente possa ter um bom trader. Cenário 2. Economia desacelera e tem cortes à frente. Ou seja, o que significa isso? A economia começou a perder força, começou a vender pouco, porque os juros estão muito altos. Então, o que acontece? Aí começa a desacelerar e o governo fala, putz, agora é a hora de deixar o pessoal ter um poder aquisitivo maior. Com isso, eles vão pegar e vão baixar ou vão começar a ameaçar corte de juro para que se possa ter mais ganho de capital, para que se possa ter mais valorização do dinheiro e a pessoa possa comprar mais, para que o acesso ao crédito seja melhor, com o juro mais baixo. Com isso, o que acontece se por um acaso o governo desacelerar os cortes à frente? O ouro pode ganhar tração novamente, ou seja, o ouro pode começar a subir antes mesmo do corte acontecer. Isso é muito interessante, muito importante, fundamental. Está escrito aqui embaixo, ó, o ouro não reage ao presente, ele reage ao futuro. Aqui a gente trabalha mais ou menos como previsão. Eu sempre cito o exemplo do meteorologista, né? Hoje o meteorologista ele tem equipamentos, ele tem tecnologia de ponta que permite ele se antecipar a situações muito, muito grandes hoje em dia, coisa que há um tempo atrás não se conseguia. E hoje a gente já consegue antecipar, mas tudo é previsão, pode ser que não aconteça. Só que o meteorologista que tiver a melhor ferramenta, que tiver o melhor equipamento, ele vai conseguir fazer essa previsão de uma forma mais correta. Da mesma forma, o trader que tiver a melhor estratégia, que trabalhar bem com inteligência artificial, ele vai conseguir montar essa previsão de uma forma melhor do que se ele tivesse simplesmente trabalhando olhando o indicador. Ok? Então, o ouro, nessa situação, ele tende a
descer, né, no caso ali que eu falei de corte de juros, e ele, quando eu digo assim que o ouro ele reage ao que futuro, porque o próprio mercado, nas fontes oficiais, eles começam a dar sinais de que isso vai acontecer. Existem palavras-chave dentro dos discursos, quando o presidente do Fed, do Federal Reserve, vai fazer algum discurso, alguma coisa, existem palavras-chave que a gente começa a perceber que você entende que o discurso dele está voltado para uma linha de precisamos cortar juros, precisamos aumentar juros. Então, isso se torna claro para a inteligência artificial e ela analisa isso e te traz essa informação. Existe um terceiro cenário que é o geopolítico, é a alta de proteção, ou seja, o ouro pode acontecer, subir ou descer, independente dos juros, quando acontece em situações específicas. Uma situação de guerra, uma situação, por exemplo, a guerra, agora a situação dos Estados Unidos com o Irã, a situação da Rússia lá com a Ucrânia, que movimentou muito e movimenta até hoje o mercado. Situações de guerra movimentam muito o mercado por motivos diversos. Aqui nesse momento, eu vou fazer um parênteses que tem um item bem interessante, que eu estava lendo um artigo a respeito disso, de um banco inglês. Eles fizeram um estudo baseado naquela situação de que o Trump está para liberar algumas documentações da Área 51, que vão falar a respeito de, enfim, de se já tiveram contatos alienígenas, sim ou se não. Mas o alienígena não vem ao caso. O que é importante agora é o que o banco fez. Eles fizeram uma análise, um estudo do que aconteceria com o mercado caso fosse realmente dito, ok, realmente temos vida extraterrestre, eles estão prestes a chegar na Terra. Foi comprovado que em menos de uma semana começaria a colapsar o sistema financeiro. Todo mundo ia correr para os bancos para tirar o dinheiro em espécie, para guardar em casa. E isso iria favorecer muito. Eu achei me chamou a atenção esse vídeo, porque disse que favoreceria muito a compra de ouro. Porque em qualquer situação de guerra, de catástrofe, até de uma invasão alienígena, o ouro é seguro. Nesse caso, o ouro seria seguro. Então, numa situação dessa, o preço do ouro provavelmente iria bater nas estrelas, ele iria subir muito, certo? Então, isso é muito importante. Por isso que a gente sempre fala que o ouro não é só política monetária, o ouro também é medo, ele também reage ao medo do que possa acontecer. Bom, para que a gente possa encerrar então esse nosso vídeo de hoje, eu vou dizer para você que se você quer operar ouro com consistência, você precisa acompanhar juros, inflação e dólar, com inteligência artificial, lendo informações. A inteligência artificial te ajuda muito, tá? E a gente vai ainda comentar muito a respeito disso. Indicador sozinho não explica o movimento. Muitas vezes ele pega informações baseadas no que foi no passado, e a gente quer entender para o futuro, a gente quer entender para frente. Aqui no radar do ouro, a gente interpreta o macro para tomar decisão estratégica. A gente pega o macro via inteligência artificial e toma a decisão estratégica baseada em todas aquelas informações, naqueles dados coletados, enfim, é análise de dados com inteligência artificial. A gente toma a decisão estratégica baseado nisso. Ouro e juros caminham juntos. A pergunta não é se vai mexer, a pergunta é quando o mercado vai precificar o próximo passo. Quem sabe responder isso já sai na frente. Um grande abraço para você, até o nosso próximo vídeo e estaremos sempre por aqui. Obrigado.